Bom, boa tarde a todas e a todos. Iniciamos nosso 7º encontro FIUPSI, que é as nossas reuniões científicas, né? Peço desculpas àqueles que tentaram se inscrever mais no finalzinho, porque deu algum bug no Google Forms e aí as inscrições não foram recebidas. Então a gente acabou divulgando o link, né, em outros espaços para tentar solucionar esse problema. Espero que ninguém tenha sido prejudicado. E o envio também do, do link para quem se inscreveu acabou sendo também um tanto prejudicado. Espero que esteja tenha chegado para todo mundo que se inscreveu e que não tenha tido maiores consequências. Vou então logo apresentar os nossos convidados de hoje. Quem vai falar primeiro é a Amanda Malerba, que é atualmente doutoranda pela Universidade de Hildesheim, na Alemanha, e que vai fazer uma comunicação intitulada Algumas reflexões sobre a hospitalidade. E, na sequência, a gente vai contar com a presença de Vitor Costa, que é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, então UFSM, né, Vitor? E o vínculo dele no cartaz estava UFMS, que não foi nenhum É engano, porque ele é um né? cidadão do mundo, desculpa. É porque ele é um cidadão do mundo e, de algum modo, ele Tenho tem um bons vínculo, amigos. ele tem um Tenho vínculo bons amigos. Tenho conosco. bons amigos. Ele tem um vínculo conosco mesmo, Caio. Desculpa te interromper. Não, mas é isso Só que mesmo que eu ia ele. explicar. Tá ansioso. Vou fechar minha boca então. Vai lá, Caio. Não, não, mas tudo bem. Eu queria explicar justamente aqui, o Vitor ele tem um vínculo com o laboratório dirigido, o grupo, né? Grupo de pesquisa, dirigido pelo professor Wayne César, na UFMS, Federal do Mato Grosso do Sul. Mas, apesar desses dois vínculos institucionais, o Vitor, atualmente, ele é pesquisador vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né, como pós-doutorando, né? Então, só fazendo esse esclarecimento. E hoje ele vai apresentar para a gente o trabalho intitulado Psicanálise Existencial como Caminho para a Habitação no Exílio. Dois pontos, elementos de gnosticismo em Sartre. Cada um tem 30 minutos, né, para comunicação e depois mais 30 minutos para discussão. Eu sugiro que a gente encadeie as duas comunicações e deixe, né, a discussão para o final. Pode ser? Beleza. Então, com a palavra, Amanda Maler. Olá, boa tarde a todos. Peço só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela. E aí, se alguém puder, por favor, me avisar quando já tiver tudo certo, vocês estiverem vendo certinho a minha apresentação. Vou colocar em tela cheia. Aqui, e deixa só eu ajeitar também aqui o zoom, senão ele fica na frente. Eu acho que ainda está carregando, mano. Tá, cá. Para a gente ainda não apareceu. Amanda, você ainda está com a gente aqui? Estou vendo que a sua tela está congelada. Oi, gente, vocês me veem? Acho que fechou o Zoom, não sei o que aconteceu. A gente vê você, mas a tela não chegou a ser compartilhada. Ah, tá. Nossa, fechou o meu Zoom total. Não sabia o que estava acontecendo. Deixa eu ver.
vai. Agora parece que... Aqui está carregando. Ah, acho que agora foi. Aham. Ah, que bom. As delícias, né, do híbrido. Vou colocar aqui para carregar, para compartilhar com vocês em tela cheia. Perfeito, a gente está vendo sim. Tá ótimo, então. Bom, vou começar agora. O título da minha apresentação é Algumas reflexões sobre o conceito de hospitalidade, e ela será baseada no doutorado que eu estou atualmente conduzindo na Universidade de Hildesheim, na Alemanha, como o Caio falou. A pesquisa ainda está no início, mas eu espero apresentar para vocês um bom panorama do meu objeto de estudo e, no final, com sorte, ouvir de vocês, dos senhores, as suas questões e também sugestões ao meu trabalho. Então, os objetivos gerais da minha pesquisa visam, primeiramente, montar uma genealogia do conceito de hospitalidade no pensamento social e filosófico ocidental, e também investigar em que medida essa genealogia atravessa a construção da situação social dos refugiados e o processo de subjetivação que eles vivenciam, sobretudo a partir das perspectivas da filosofia social, da filosofia política e da psicanálise, respectivamente os três autores que eu estudo nessa pesquisa, Zygmunt Bauman, Sigmund Freud e Hannah Arendt. Eu acredito que é muito mais pertinente a temática desse grupo, então, que eu foque nesse período limitado de tempo da apresentação no pensamento do Freud, da Arendt e do Bauman. Mas mesmo assim eu fazer essa exposição en passant sobre o que eu pretendo que seja eventualmente o primeiro capítulo do meu doutorado. Eu inicio então a minha pesquisa propondo essa genealogia do conceito de hospitalidade, através das duas obras literárias de maior importância do mundo clássico, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Em ambas as obras fica claro como a noção de hospitalidade é importante para a constituição de valores sociais e individuais da sociedade grega antiga. A hospitalidade é vista inicialmente como ideal homérico de proteção entre o anfitrião e aqueles que não pertencem à comunidade. Eu escolhi esse trecho para demonstrar a importância da hospitalidade no mundo grego. Esse diálogo ocorre durante uma batalha, quando o guerreiro Glauco, aliado dos troianos, encontra Diomedes, um guerreiro grego, no meio do campo de batalha. E eles dialogam antes de lutar, chegando à conclusão de que, por respeito às leis da hospitalidade, que suas famílias já forjaram no passado, eles não devem se enfrentar. E, pelo contrário, eles declaram que, após a guerra, um ficará feliz em ser anfitrião do outro em sua terra natal. Nesse trecho, então, Diomedes declara a Glauco: por conseguinte, sou seu amigo e anfitrião em Argos. Tu és meu na Lícia, se eu visitar a terra daquele povo. Evitemos, pois, a lança um do outro, por entre esta multidão. Há muitos troianos e seus famigerados para eu matar, aqueles que o Deus me proporcionar e que eu alcançar com os pés. E há muitos aqueus para tu matares, aqueles que fores capaz. Mas troquemos agora as nossas armaduras, para que até estes aqui saibam que amigos paternos declaramos ser um do outro. Além disso, etimologicamente, o termo hospitalidade deriva do latim hospes, que significa hóspede, visitante. E esse termo hospes deriva de hostes, que é estrangeiro, inimigo. O que implica, e aqui a gente pode questionar, uma memória semântica duradoura que relaciona hóspede e inimigo nas culturas atravessadas por essa associação. Bem, outra obra grego-antiga de muita importância, que também trata a questão da hospitalidade, é Édipo em Colono. A peça inicia com Édipo vagueando em busca de refúgio com sua filha Antígona e encontra em Atenas o rei Teseu, que também foi criado em exílio. Há nessa obra diálogos belíssimos sobre a hospitalidade e a figura do estrangeiro. E caso sobre tempo, no final da minha apresentação, eu ficarei feliz de voltar a ela, ou então durante a discussão. Aqui, o trecho que eu gostaria de assinalar é esse primeiro trecho à nossa direita, em que o coro questiona Édipo. Fala para ele: pensar em velhos males esquecidos é perigoso, embora seja assim. Desejo que me fales, estrangeiro. E Édipo questiona: de quê?
O coro fala do sofrimento insuportável e inevitável que tens enfrentado. E o Édipo diz: suplico-te pela hospitalidade, cala-te, são coisas horripilantes. O coro, né, responde: trata-se de humores persistentes e múltiplos, e estou interessado, estrangeiro, em saber toda a verdade. Eu vou comentar esse trecho agora, aqui, enquanto eu falo sobre o Derrida. Eu sei que parece um salto muito grande, né, pular do Édipo para o Derrida, mas, na verdade, o próprio Derrida trata, né, dessa obra no seu livro da hospitalidade, e eu vou voltar a ela aqui no final, quando eu terminar de comentar, então, essa parte da hospitalidade. Eu quis, né, que o Derrida estivesse presente na minha apresentação, porque eu pensei que haveriam boas chances dele aparecer na minha discussão. Então, eu refleti que seria interessante indicar quais pontos que eu achei mais pertinentes em dar hospitalidade. Eu li aqui a versão inglesa, então já queria apontar para vocês que todas essas traduções do slide, a maioria delas, quando aponta só a página, elas se referem às edições de língua inglesa e foi tradução livre minha, só vai ser indicado quando tiver indicação de língua portuguesa a edição e a página, como vai ser principalmente no caso do Freud e do Bauman no final da apresentação. Então, voltando aqui ao Derrida, eu acho interessante porque ele abre a obra da hospitalidade falando que a questão do estrangeiro, ela é uma questão da hospitalidade e ela também se relaciona à questão do ser. E adiante, ele fala sobre a figura do Sócrates, que eu julguei muito interessante para nós de filosofia, porque ele fala da apologia de Sócrates, né? Eu acredito que a maioria que cursou filosofia chegou a ler, né, esse livro, pelo menos trechos, então, dele na graduação, e há aquele momento famoso em que o Sócrates, que é um cidadão ateniense, ele se dirige ao tribunal de Atenas e ele pede desculpa pelo sotaque estrangeiro. E causa esse estranhamento porque fala, bom, por que, né, esse sotaque estrangeiro? A gente, na graduação de filosofia, sempre analisa da forma de que Sócrates pede desculpa porque ele não utiliza a retórica para fazer valer os seus argumentos. Ele está interessado na verdade e não em defender o seu interesse próprio de uma forma mais chamativa, né, mais convincente. Mas o Derrida, ele traz aqui uma interpretação muito interessante de Sócrates, porque ele fala o seguinte, que Sócrates, ele tem as características de um estrangeiro, ele representa, figura o estrangeiro, ele interpreta um estrangeiro, só que ele não é um estrangeiro. Então, o Derrida fala que nessa passagem da hospitalidade, quando Sócrates pede desculpa, na verdade, ele está, de certa forma, acusando os atenienses, acusando esse tribunal de dizer, eu questiono aqui as doxas, né, as suas opiniões, os seus costumes, e eu sou condenado por isso. Talvez se eu fosse estrangeiro, vocês teriam muito mais paciência comigo, porque isso é justamente o que um estrangeiro faz. Ele questiona a população nativa, a população local, sobre os estrangeiros, sobre os costumes, sobre as tradições, né? E o Sócrates, ele só está sendo, então, julgado por ele não ser estrangeiro, mas agir como um. Além disso, mais adiante, o Derrida faz essa questão, que vai aparecer mais algumas vezes na minha apresentação, especialmente em Hannah Arendt e na Donatella de Cesare, que é a primeira violência que sofre o estrangeiro ao chegar a um novo local, né, a pedir asilo em um local, que é esse interrogatório. Então ele pergunta, a hospitalidade consiste em interrogar o recém-chegado. Ela começa com a pergunta dirigida ao recém-chegado, qual é o seu nome? E aqui, nesse momento, ele cita a obra do Édipo em Colono. Nesse trecho que eu mostrei para vocês, eu escolhi um trecho do Édipo em Colono mais curto, né? Mas há momentos no Édipo, quando ele está sendo questionado por esse coro, para saber de fato se esse é Édipo, antes de marcar uma audiência com o rei Teseu. Então, esse coro quer saber se realmente esse homem é de fato quem ele diz ser. E Derrida, né, ele dirige essa crítica, falando que essa, na verdade, é a primeira violência que é estendida ao estrangeiro. E ele questiona se é possível a gente, talvez, ter uma hospitalidade plena, uma hospitalidade que ela não se baseia em respostas satisfatórias nesse primeiro interrogatório. E ele conclui a obra da hospitalidade com essa passagem bíblica, talvez uma das mais famosas do Antigo Testamento, do Velho Testamento,
que é quando dois anjos eles chegam a Sodoma e eles são recebidos por Ló, ele avista eles na cidade, e ele quer, isso que eu acho muito interessante, porque Ló, assim como Teseu também, em Colono, ele era um estrangeiro naquela terra, né? O Teseu, ele, na verdade, ele nasce no exílio. E aí o Ló estende, então, essa hospitalidade a eles, os anjos, né? Eles vão dormir na casa do Ló, só que aí, em dado momento da noite, chegam homens velhos e jovens e eles chamam Ló e eles perguntam, né, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. O Derrida aponta que diz que há várias formas de tradução para que nós possamos violá-los, para que nós possamos abusá-los, mas que de todas elas indicam que é um abuso sexual. E o Ló, ele sai da casa, ele tenta proteger esses estrangeiros, e ele pede para que para que esses homens não façam essa perversidade, e chega a oferecer a esses estrangeiros as suas 2 filhas virgens, para que esses estrangeiros façam com as filhas virgens o que eles queriam fazer com esses homens que estão sob a sua proteção, sob a proteção da sua hospitalidade. E os homens tratam como estrangeiro, eles dizem, esse indivíduo como estrangeiro veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E aí eles se arremessam contra Ló, né? E aí o Derrida até questiona se o castigo que cai sobre Sodoma foi de fato o castigo por esses crimes, ou então o castigo pela lei, né, da hospitalidade que foi rompida nesse momento. E ele questiona, então, também, né? Fala, será que nós somos ainda herdeiros dessa tradição de hospitalidade? A hospitalidade de Ló? Outro livro que eu queria falar, que eu queria comentar nessa primeira parte da minha apresentação, é esse livro que meu orientador recomendou, da filósofa italiana Donatella di Cesare. Esse livro ele não é só interessante para a minha pesquisa, porque ele trata da questão da imigração, do refúgio e fala em diversos momentos sobre a hospitalidade, mas também diversos autores que a Donatella aborda. Ela trabalha o pensamento de Freud, Arendt e Bauman. Esse último é o que é citado mais brevemente, mas eu interpreto isso como uma boa oportunidade de absorver essa obra, de criar novas relações com ela. Nesse livro, a Donatella di Cesare, ao analisar o refúgio e os movimentos de imigração, defende que esse deslocamento realizado por seres humanos não é um impulso biológico, mas um ato político e até existencialista. Ela cita muito a Hannah Arendt, né, e aqui a gente pode perceber que é um vocabulário próprio da Arendt, né? E então, sendo isso, não deve haver então apenas uma lei de migração, mas também uma filosofia da migração, que questione e reflita não apenas sobre a figura do estrangeiro e do imigrante e do refugiado, mas também sobre os limites e as possibilidades da hospitalidade no século XXI. Bom, a gente chega aqui então à segunda parte da minha apresentação, em que eu vou discorrer sobre os 3 principais autores cuja obra eu analiso no meu doutorado. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud afirma que os seres humanos são animais de horda, o que o leva a refletir não apenas sobre a necessidade de um líder, mas também sobre a noção de eu, já que esse líder ocupa o lugar do ideal do eu para os membros dessa horda. Para Freud, não existe psicologia individual que não seja também psicologia de grupo, pois o indivíduo constrói sua personalidade através do relacionamento com outros seres humanos, seja ele positivo ou não. Portanto, para a formação do eu, é necessário o não-eu, isso é, elementos opostos à construção da personalidade de tal indivíduo. Aqui a gente tem quis colocar esse trecho, que eu acredito que é um dos trechos que nós, de filosofia, que tentamos usar, né, utilizar o pensamento freudiano nessa questão social, a gente mais cita, né, que é o da Psicologia da Massa e Análise do Eu, esse que também está aqui acima no canto direito. Na vida psíquica do ser individual, o outro é via de regra, considerado enquanto modelo, objeto, auxiliador e adversário. E, portanto, a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado.
Então, no processo de formação da identidade nacional de um determinado povo, Freud dirá que enquanto os sujeitos constroem suas personalidades, identificando-se com aspectos que fazem parte de um coletivo, eles também identificarão aspectos que não fazem parte de tal coletivo, ao qual eles pertencem, e os classificarão como outros. É nesse momento de sua obra que Freud produzirá obras que buscam analisar o comportamento social dos homens, buscando também entender e explicar a questão que assombrou seus últimos anos de vida, o antissemitismo. E ele chega a dar alguns motivos para que esse fenômeno, com a intensidade e a persistência que é o antissemitismo, ocorra ao longo da história em O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, os três ensaios. Nessa obra, entre 1934 e 1938, esses três ensaios, né, que foram publicados um a um, o último publicado um ano mais tarde, Freud se concentra nos fatores que explicam e sustentam a construção do judeu como um outro, o que está na base de posturas antissemitas. Ao analisar Moisés, que foi o libertador, o legislador e o fundador da religião judaica, Freud identifica alguns aspectos nos quais o antissemitismo se baseia. Ele diz que serem forasteiros é um argumento muito frágil, pois em diversas regiões os judeus são, na verdade, componentes antigos da população. Freud acredita que os principais motivos sejam o povo judeu ser uma minoria, e uma minoria que é diferente, mas nem tanto dos povos anfitriões, o que se relaciona ao seu conceito de narcisismo das pequenas diferenças. Além disso, o povo judeu também se autodeclara o povo primogênito e favorito de Deus, o que provoca a ira e a inveja de outras religiões para Freud, como no caso a católica. E o último motivo apontado por Freud é a circuncisão, que pode gerar uma impressão desagradável nas pessoas que estão acostumadas a essa prática. Dessa forma, Freud conclui que o povo judeu não conseguiu dar um passo à frente nas acusações de terem matado o Deus cristão. Eles tomaram para si essa culpa trágica e pagaram caro por isso. Bem, em sua obra Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt afirma que nenhum castigo jamais possui poder suficiente para impedir a perpetuação do crime. Pelo contrário, a despeito do castigo, no momento em que o crime aparece pela primeira vez, sua repetição torna-se muito provável. Por isso, nós devemos temer o retorno de crimes similares aos do nazista e agir para que isso não aconteça. Mas agir de que forma? Para Arendt, o pensamento é uma tarefa política. É um exercício político pensar, questionar as ordens, as vontades dos outros e de nós mesmos. Segundo a Donatella Di Cesare, Arendt foi a primeira a identificar, em sua devida complexidade, o surgimento dos refugiados como fenômeno em massa. Ela reconstruiu as coordenadas históricas, demonstrou as questões filosóficas centrais e levantou as questões políticas decisivas. É no cenário delineado pelo texto de Arendt que Di Cesare reconhece ser possível hoje refletir sobre o tema definidor da época da migração. E aqui eu selecionei esse trecho curto da Origem do Totalitarismo, que eu acredito que ilustra muito bem essa análise, né, da Di Cesare, que é: a privação fundamental dos direitos humanos se manifesta, antes de tudo, na privação de um lugar do mundo. Bem, em Eichmann, em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, Arendt descreve e analisa o julgamento enquanto forma seu conceito de banalidade do mal. Antes de tudo, uma breve contextualização. Adolf Eichmann foi um oficial nazista alemão responsável pela chamada solução final para a questão judaica, que pretendia ser o extermínio do povo judeu, inicialmente em território alemão. Ele aprisionava e transportava os judeus até seus destinos finais, os campos de extermínio. Em 1960, ele foi levado a julgamento em Jerusalém, que tanto a apreensão quanto o julgamento, né, até hoje muito questionáveis, né, hoje alegou não ser antissemita. Ele dizia ser responsável apenas pelo transporte dos judeus. A base da sua defesa foi a constante afirmação de que ele era apenas um burocrata e que estava fazendo apenas o seu trabalho burocrático, isso é, cumprindo ordens. Nessa obra,
Arendt propõe que, embora existam pessoas que acreditem e ajam deliberadamente contra os direitos humanos, a maioria dos indivíduos se assemelha à figura de Eichmann, pois eles não são guiados pelo ódio ao cometer atos cruéis, mas sim por sentimentos banais, como a insegurança, a ganância ou o medo do desconhecido. O problema de Eichmann é que ele era assustadoramente normal. E essa normalidade chega a ser um aspecto mais preocupante do que propriamente os crimes cometidos, pois ela aponta para um novo tipo de criminoso, aquele que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele tomar a consciência de que está fazendo algo errado. Para Arendt, qualquer um é capaz de acumular conhecimentos, até mesmo Eichmann. Aqui a gente pode até evocar a análise de Adorno, né, em relação à técnica e os nazistas. No entanto, a banalidade do mal está associada àqueles que são incapazes de pensar. E o pensar é uma tarefa política e um exercício de liberdade, pois questiona as ordens e as vontades dos outros, nossos líderes, nossos estados e de nós mesmos. A banalidade do mal desafia a nossa humanidade, pois para Arendt é o pensar que nos faz humanos. O livro termina, então, com um epílogo em que surge uma espécie de veredito emitido pela própria Arendt, que é esse trecho aqui final. Vamos supor apenas, para argumentar, que tenha sido apenas infortúnio que tenha feito de você um instrumento disposto na organização de assassinatos em massa. Ela diz como se dirigindo ao Eichmann. Ainda assim, permanece o fato de que você executou e, portanto, apoiou ativamente uma política de assassinato em massa. Na política, obediência e apoio não são como no berçário. Na política, são a mesma coisa. E assim como você apoiou e executou uma política de não querer compartilhar a terra com o povo judeu e com o povo de várias outras nações, como se você e seus superiores tivessem algum direito de determinar quem deve ou não habitar o mundo, descobrimos que ninguém, isso é, nenhum membro da raça humana pode ser esperado a querer compartilhar a terra com vocês. Essa é a razão, e a única razão, pela qual você deve ser enforcado. Nesse trecho, nós podemos perceber que para Arendt não existe a noção de obediência em política, e que é necessário trocar essa palavra, obediência, por apoio, para que assim o indivíduo crie a consciência de que as suas ações e suas possíveis consequências. Aqui, Arendt aponta para a necessidade de compreender o pensamento como um ato político, a fim de fazermos as melhores escolhas no tempo em que estamos. Por esse motivo, para Arendt, não há inocência ou culpa generalizada. Outro ponto importante a ser destacado nesse trecho é que Arendt se dirige a Eichmann para lançar o seu veredito de que um dos maiores crimes cometidos pelos nazistas foi ter pretendido estabelecer com quem se coabita. Nesse sentido, o nazismo foi o primeiro projeto de remodelação biopolítica do planeta. A política demográfica negativa não visava apenas a perseguição simples. Ela era guiada pela ideia de que não deveria mais haver lugar na Terra para o povo judeu. Arendt vê nesse projeto, com razão, a suposição fundamental do genocídio. E é por isso, para Arendt, que o nazismo foi um crime contra a humanidade de duas maneiras. Primeiro, porque privou esses outros grupos, esses outros povos, de um lugar no mundo. E, acima de tudo, devido à pretensão de que um ser humano pode se arrogar o direito de decidir com quem coabitar. Foi precisamente essa decisão que tornou o crime tão enorme a ponto de exigir a pena de morte. Eu gostaria, então, aqui, para a última obra de Arendt, citar brevemente a obra Lições sobre a Filosofia Política de Kant. É uma obra que eu estou estudando no momento, então eu não tenho tantos comentários e conclusões a respeito, mas eu acho importante assinalar que Arendt foi uma grande leitora de Kant e que nessa obra ela faz uma análise interessante, porque ela concede ao Kant o mérito de não ter negligenciado a pluralidade dos espectadores. Ela afirma que esse Weltbetrachter do Kant, que é esse espectador do mundo, é também uma pessoa que aceita a sua desorientação e que se deixa guiar por uma vocação política, ou melhor, cosmopolítica,
e que, ao assumir as perspectivas dos outros, torna-se capaz de articular julgamentos. Eu chego, então, aqui, né, chegamos juntos, ao terceiro e último principal autor que eu estudo na minha pesquisa, que é Bauman, e é o autor com as obras mais recentes e também quem traçou a relação entre o seu pensamento e o pensamento de Freud e Arendt. Em 2006, no seu livro Medo Líquido, Bauman já evocava o conceito de banalidade do mal, de Hannah Arendt, para demonstrar a relação entre o excesso de liberdade e o mal-estar líquido. Bauman aponta para uma crise do sentimento de confiança após a Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade teve a consciência de que não existem pessoas inteiramente más ou boas, mas que todos os indivíduos são capazes de atos monstruosos quando colocados em uma situação que permita e conspire para isso. Então, na modernidade líquida, onde os indivíduos não sabem quem são seus vizinhos, seus colegas de trabalho, os colegas de escola em que seus filhos frequentam, o conceito de banalidade do mal explica a desconfiança e a incerteza, que são traços marcantes da vida dos indivíduos líquidos modernos. Eu selecionei também esse trecho ao lado, pois eu acho pertinente a figura que Bauman constrói sobre a violência humana. Nesse trecho pode ser facilmente relacionado ao mal-estar na civilização de Freud, quando ele discorre sobre os perigos internos e externos sobre a civilização. Bauman afirma que o mal causado por ações humanas, como atentados, que a gente vê cada vez mais, né, nos noticiários, infelizmente, são encarados cada vez mais como catástrofes naturais, pois eles parecem não conter em si nenhum significado ou explicação racional. Queria ler, então, a última parte do trecho, que ele fala: os desastres provocados por ações humanas vêm de um mundo opaco, atacam aleatoriamente em lugares impossíveis de prever e fogem ou desafiam o tipo de explicação que separa as ações humanas de todos os outros eventos, a explicação por motivos ou propósitos. Acima de tudo, o mal causado pelas ações imorais dos seres humanos parece cada vez menos administrável em princípio. Em Tempos Líquidos, um ano mais tarde, Bauman analisa esse cenário marcado pelo excedente populacional, em que aumentam a cada dia a incidência de guerras, especialmente em países menos desenvolvidos. No entanto, Bauman examina que muitos indivíduos do Ocidente, e até mesmo uma parte da mídia, não chega a dar a devida importância e atenção a essas guerras, pois, de certa forma, as consideram como uma espécie de solução por aniquilarem parte do que ele chama excedente populacional. E o que é esse excedente? Muitas pessoas excluídas do que Bauman chama de jogo do consumo, muitas delas jovens e sem perspectivas, que já eram consideradas, e aqui o conceito dele, lixos humanos, antes mesmo de se envolverem com organizações criminosas. Esse trecho aqui acima também demonstra, né, o trecho que Bauman afirma que talvez a única indústria, né, promissora do século XXI seja a produção em massa de refugiados. Opa, não estou conseguindo passar de página. Ih, passou de página para vocês? Não, né? Continua na mesma página aqui para mim. Voltou. Ih, olha Agora os foi tudo de uma spoilers, né? vez. Pronto, agora tá certo, né? Agora sim. Bem, então aqui, Estranhos à Nossa Porta é um dos principais destaques da minha pesquisa e, na verdade, foi o livro que me inspirou a escrever o meu projeto de doutorado. Bauman foi motivado pela crise dos refugiados de 2015 a escrever esse livro e refletir sobre a maneira que parte da mídia estava retratando os refugiados e também a forma que eles estavam sendo recebidos nos países em que pediam asilo. Há muito a se falar sobre esse texto, quero falar mais sobre ele no futuro, mas aqui eu gostaria apenas de ressaltar dois tópicos.
O primeiro é a forma que Bauman relaciona a obra Psicologia das Massas e Análise do Eu de Freud com o processo de formação de identidade nacional, demonstrando que a população nativa, ou então anfitriã, como o próprio Freud nomeia em Moisés e Monoteísmo, se difere daqueles que chegam através do processo de construção de identidade do eu, não eu. Bauman narra a situação precária de estranhos que batem às portas dessas pessoas assustadas, pois eles não são meros desempregados que chegavam a ameaçar seus empregos ou as escolas dos seus filhos, como eram os imigrantes econômicos. Os refugiados são mensageiros da notícia mais devastadora de uma época de incertezas, uma era de incertezas, onde eles eram pessoas como nós. Eles viviam vidas normais e participavam do jogo capitalista. Eles exerciam suas liberdades de escolha e amanhã somos nós que podemos estar como eles. Essa obra de Bauman nos lembra de que basta um movimento de azar nesse cenário global tão agitado e repleto de perigos externos e internos para que uma nação seja próxima a ser tomada por uma calamidade, um vírus ou uma guerra. Bem, eu não sei, na verdade, como eu estou de tempo, mas eu vou fazer um breve comentário aqui para concluir sobre a obra da Donatella de Cesare, né? Em que, ao analisar a burocracia e o processo de entrevista que os estrangeiros precisam enfrentar ao solicitarem a sua entrada em um país, bem como as políticas e cursos de integração que são oferecidos por muitos países, né? Eu acredito que os países europeus, todos eles, a maioria, não sei, ofereça esses cursos de integração, que são cursos de idioma, mas que também apresentam a cultura, explicam os feriados nacionais, e os estrangeiros necessitam submeterem-se. De Cesare conclui que, em vez de os próprios direitos do hóspede serem reconhecidos e afirmados, o estrangeiro, esse hóspede, ele é encarado, na verdade, como um inimigo potencial das suas obrigações. Cabe a esse estrangeiro cuidar do cumprimento dessas obrigações. Que obrigações são essas? A se integrar, né? Integrar-se a essa cultura anfitriã, como atos de generosidade unilaterais e longe das concessões evidentes que ele tem que fazer. Então, a hospitalidade, para Cesare, é pensada na perspectiva hostil de uma possível ameaça à suposta integridade da nação. Aqui nas leituras adicionais, eu quis colocar alguns textos ou obras que eu li e não consegui encaixar na minha apresentação por uma questão de tempo, que é o Das Unheimlich, do Freud, o Estranhos a Nós Mesmos, da Yulia Kristeva, esse texto bem curtinho do Jacques Derrida, de Responsabilidade e Hospitalidade, que serve como uma espécie de adendo, né, ao da hospitalidade, e também o The Stranger, do George Simmel, que é um capítulo de apenas 3 páginas, em que ele fala da figura do estrangeiro nas sociedades, e é muito interessante essa análise sociológica que ele faz. Eu recomendo muito, é muito fácil de encontrar na internet. Agradeço vocês, agradeço o convite, o espaço, né? Agradeço a Rede Fio Psiqui por me dar esse espaço, esse tempo para expor a minha pesquisa. Deixo as minhas redes sociais, acima está o meu Instagram, que está aberto momentaneamente, não sei, e também o meu e-mail, caso haja alguma questão que não seja respondida, ou então que vocês queiram falar mais depois, no particular. Agradeço, então, a todos vocês e me coloco à disposição para suas questões e também para sugestões agora no espaço, depois da apresentação do querido Vitor. E é isso, obrigada. Obrigado, Amanda. Passo, então, diretamente a palavra para o Vitor. Me escutam? Só para conferir. Os problemas técnicos gostam de mim. Tudo certo. Inclusive, já peço de antemão desculpas caso sons estranhos comecem a acontecer, porque tem uma obra aqui do lado, eu desconfio que o próprio Godot do Beckett vai morar aqui, porque a obra está se estendendo há quase 6 meses, né? Ele deve ter encomendado para o Sísifo fazer, porque ela não termina nunca, né? Então pode começar do nada um barulho de maquita aqui, vai ser difícil. Gente, eu dei um título muito grande
para uma coisa que vai ser muito simples, né? Eu acho que vai ser muito simples, que eu vou tentar fazer por meio da breve narração de uma história, assim, né, de como é que eu vim parar nesse título aí, misturando Sartre, psicanálise existencial e gnosticismo, né? Que o gnosticismo tem a ver com isso? Bem, como o Caio me apresentou antes, né? Agora eu estou pós-doc na UERJ, depois de 2 anos de defesa de uma tese que algumas pessoas aqui que já me conheceram sabem que foi sobre Sartre, Ricoeur e sobre Milan Kundera, né? Também eu falei de literatura na tese. Mas o tema central da tese era o que estes autores, digamos assim, falavam sobre identidade pessoal. Essa tese, hoje, olhando para trás, ela foi uma espécie de excurso ou digressão num caminho que eu vinha fazendo antes dela e que parecia muito inóspito, mas que agora eu acho que eu posso trilhar um pouco menos de insegurança, que é investigar certos temas da assim chamada história da metafísica, que é o que eu estou fazendo agora, em um projeto intitulado Nihilismo, Acosmismo Gnóstico e Habitar Poético em Heidegger e Sartre. Esse projeto nasceu de uma confluência de coincidências. Eu acho que essas coincidências ocorrem na vida do pesquisador que não tem, ou melhor, não segue exatamente uma agenda posta pelos tempos. Então, como dizia o Hayden White para os seus orientandos, né, se você ler duas coisas ao mesmo tempo, provavelmente você vai pensar uma terceira, né? E eu leio muitos livros velhos, né? Uma das coisas que eu estou fazendo nesse momento, perdão por mostrar um xerox, né? Eu estou providenciando esse livro, ele vai chegar no próximo mês, eu acho, mas foi assim que eu li ele pela primeira vez. Eu estou traduzindo um livro intitulado Heidegger and Sartre, An Essay on Being and Place, mostrei minha assinatura aqui, que eu tenho ele desde 2010, e por uma daquelas razões misteriosas, eu nunca mexi nele, senão de modo predatório, né? Ou seja, para sacar algumas citações e lançar aqui e ali em textos, como, por exemplo, na tese de doutorado. Na pandemia, eu me dei conta que esse livro estava entre as coisas que eu selecionei para trazer para o Rio de Janeiro, por alguma razão que eu não sei qual é. Mas depois de uma mudança, tive que selecionar selecionar poucas coisas e trazer comigo. E uma desses livros era este, né? E aí eu li, e eu reli, e eu cheguei na conclusão de que ele é o livro de filosofia, este célebre desconhecido, de 1979, é o livro que eu mais gostei de ler na minha vida inteira, porque ele organizou uma série de coisas que aconteceram na minha trajetória pessoal, que eu posso resumir da seguinte maneira. Alguns aqui também conhecem, acho que alguns poucos conhecem o meu orientador de doutorado, o professor Noeli Rossato, né, que durante a vida inteira orientou pesquisas em Sartre e Ricoeur, como a minha, mas a pesquisa dele, forte, sempre foi em neoplatonismo e medievalismo. Agora vocês começam a ver como é que veio parar o gnosticismo aqui. Em 2013, ele deu formato definitivo a algumas intuições que ele já vinha apresentando em sala de aula, em um artigo intitulado Existência e Liberdade em a Náusea, Sartre Místico, que também é um texto absolutamente desconhecido, uma dessas coisas que se faz quando se faz uma palestra, e propõe esse Sartre que ninguém lê, né? Que é o quê? Um Sartre pensado enquanto pensador místico, né? A única vez que tinham chamado o Sartre de místico, deu alguma coisa parecida, foi quando Jacques Maritain disse que toda a obra de Sartre era uma mística do inferno e fazia as pessoas entrarem em contato com o pior que havia na existência, né? Mas não era um estudo sobre os aspectos da mística no Sartre e em algumas de suas ideias. Então, essas são as coincidências, né? Este livro, de um cara chamado Joseph Feld, 79, um artigo perdido do meu orientador de doutorado. O livro Sartre, Metafísica e Existencialismo, do professor Gerbor Hain, né, cuja morte
há 20 anos atrás ele falecia, 21 anos atrás ele falecia, e em 71 ele publica um livro que durante muito tempo é o livro que coordena a pesquisa sobre Sartre no Brasil até o momento em que a filosofia se profissionaliza e começa a chegar mais um pouco à recepção propriamente francesa do Sartre. Então essa é uma ironia que deixa muitos sartreanos irritados, para quem não está a par disso, é o fato de que Herborheim foi um grande heideggeriano a vida inteira e que foi quem mais e melhor falou de Sartre no Brasil durante muito tempo, né? Criando uma impressão heideggeriana sobre Sartre, né? Foi nisso que eu decidi entrar de cabeça. Era isso que me obcecava antes do começo da trajetória no doutorado, e foi para isso que eu voltei, né? História da metafísica é um tema muito pesadão, é uma molécula muito pesada. Eu convivo como historiador e eu sei como, às vezes, os filósofos que se metem a fazer história da filosofia soam não apenas pouco profissionais, mas um pouco ridículos, às vezes, porque é uma história que, às vezes, não conta com eventos, né? Parece que as ideias, elas simplesmente vão acontecendo, né? Elas se derramam sobre a realidade material como se não houvesse uma história de eventos e instituições por meio das quais elas circulassem, né? E um desses livros um pouco risíveis, mas muito inspiradores nesse momento para mim, é esse aqui, A Grande Cadeia do Ser, de um autor chamado Arthur Lovejoy. No departamento de História, esse livro é famoso porque ele apresenta, na sua primeira parte, uma maneira muito ingênua de fazer história das ideias. No mais, ele é interessante porque ele decide contar a história da metafísica sob o seguinte prisma. Desde Platão até Schelling, a história da metafísica foi a história da tentativa de conferir ao mundo um semblante racional. E aí ele vai dizer no final, de maneira um pouco provocativa, o livro é bem humorado, e essa história, infelizmente, é a história de um fiasco, né? A metafísica nunca consegue dizer, afinal, por que o ente, né, vou usar o heideggerianês aqui, o ente é como é, e por que, afinal, ele é, né? Conceitos como o conceito de princípio de razão suficiente, né, foram coisas das quais se lançou mão, historicamente, para tentar suturar essa grande perplexidade com a qual a filosofia nasce, né? Então, esse é o enquadramento da minha pesquisa. O interessante é que autores como Joseph Fell e Ger Borheim, talvez isso fosse uma moda nos anos 70, né? Porque o livro do Ger Borheim é de 71 e o do Joseph Fell é de 79, né? Eles tendem a pensar, a partir desse quadro heideggeriano de visão de história da metafísica. Qual é esse quadro, né? Que é a história da metafísica, desde Platão, é o esquecimento do ser. A metafísica ela é inaugurada com um gesto brutal, por meio do qual Platão separa a realidade em duas partes, de modo que só uma delas vai ser considerada como possuindo sentido intrínseco, a outra é um mundo de sombras e matéria, né, submetida ao tempo, que tudo dissolve, e daí por diante. Depois, Santo Agostinho vai batizar Platão, isso vai se transformar na Teodiceia cristã, que vai informar a metafísica, e daí por diante. É curioso que o Sartre parece não ter nada a ver com isso, né? Afinal de contas, quem já leu o Existencialismo e o Humanismo, né, que é um desses clássicos de edições de bolso, em determinado momento lê que ele está dizendo assim que o pensamento dele é a tentativa de todas as consequências possíveis de uma posição rigorosamente ateia em filosofia, né? Então, como é que, agora sim, como é que eu aproximei ele do tal do gnosticismo, né? Por fim, vou parar de mostrar minha biblioteca, até porque esse daqui dá um pouco de vergonha de mostrar, tanto que ele já está judiado, né? Tá aqui. Este livro, ele é uma não este exemplar, né? Mas esse livro ele é um momento muito importante na obra do Sartre. Depois do Ser e o Nada, publicado em 1943, a gente começa, olhando para a obra do Sartre, a ver um pensador cada vez mais engajado na história, né? Eu aproveito isso aqui estando depois da Amanda e das coisas que ela disse, né? Agora eu lamento dizer que tudo vai ficar constrangedoramente abstrato, tá? Porque tem habitar no título da minha apresentação, mas
vocês vão ver que é um habitar num sentido muito especial do termo, né? O que seria, então, o gnosticismo de Sartre? Onde ele está? Onde a gente procura ele? E o que isso tem a ver com psicanálise? O meu recorte da obra de Sartre, com o qual eu estou trabalhando agora, é de O Ser e o Nada para trás, certo? Os ensaios sobre psicologia fenomenológica, como o imaginário, teoria esboço para uma teoria das emoções, a transcendência do ego e o ser e o nada. Depois, no meu entendimento, Sartre vai se tornando um pensador cada vez mais político e menos metafísico. Aqui está a minha interpretação antipática para outros pesquisadores de Sartre. Eu assumo, junto com Gerd Borheim, Joseph Fell e esses pensadores dos anos 70, que por mais que Sartre seja associado ao ateísmo, que a sua ontologia seja uma ontologia da finitude humana e daí por diante, eu acho que a melhor maneira de compreender Sartre é olhando para ele como uma espécie de epílogo da metafísica. A gente conhece a tese do Heidegger sobre como Nietzsche é o fim da metafísica, né? Sartre seria o epílogo. É um capítulo que ninguém encomendou, ninguém estava esperando que fosse lido, né? Ninguém mais. Eu acho que isso é possível dizer uma coisa dessa, a menos que seja alguém absolutamente consagrado e que passou 40 anos dentro da universidade. Ninguém mais vai ousar fazer uma ontologia fenomenológica, né? Eu acho que é bem nítido que esse tipo de filosofia teve o seu momento e passou. Não obstante, o Ser e o Nada permanece uma espécie de monumento acerca do que se poderia dizer sobre a subjetividade humana no século XX, né? Eu acho que essa ainda é uma das grandes valências do seu pensamento, né? Gerd Borheim encerra o livro sobre Sartre dizendo que, bem, se acusa Sartre de subjetivismo, de niilismo, de individualismo, ele se essas acusações estão corretas, é justamente isso que torna ele o grande pensador de nossos tempos, porque se o que ele está dizendo é que a subjetividade humana é insulada em si mesma, de certo modo, ele fecha o livro dizendo isso, somos, então, todos um pouco sartreanos, né? É aí que eu acho que está essa riqueza da obra do Sartre. Comentando sobre o Heidegger, muitas pessoas chamaram ele de gnóstico. Eu acompanhei esses comentários e você vê esses comentários podem ser encontrados em autores de língua estrangeira e de língua portuguesa. Você encontra o Peter Sloterdijk utilizando gnosticismo ao lado de platonismo para designar tudo aquilo que se seguiu depois de Platão, né? Essa é uma das teses do Heidegger, né? Depois de Platão, tudo é platonismo, até ele próprio salvar a metafísica, né? A história do pensamento dessa armadilha na qual ela se enfiou. E o Sloterdijk diz, se tudo é platonismo, então tudo é pior do que platonismo. Na verdade, é gnosticismo, porque a separação dos mundos, e com isso, o insulamento do sentido no mundo de lá, em outro lugar, foi dada por Platão, a coisa vai ficando pior com o passar do tempo. Não é como se o mundo, que não é o mundo das ideias, este nosso, no qual estamos habitando, não é como se ele fosse menos real que o mundo das ideias. A tradição metafísica foi tornando ele cada vez menos real, até que ele se tornasse absolutamente falso. Então, o Sloterdijk vai dizer que é pior do que Platão, é gnóstico, né? O ambiente no qual a gente se movimenta no século XX, ele é literalmente gnóstico. Eu faço um parêntese aqui, porque alguém já pode ter lembrado, né, que um certo guru de um ex-presidente muito recente popularizou em alguns ambientes de humanas o nome de um cara chamado Eric Wegelin, né, que é conhecido por achar que tudo é gnosticismo, marxismo é gnosticismo, psicanálise é gnosticismo e daí por diante. Não é isso que eu estou tentando fazer. Porém, eu acho que há esse componente gnóstico, né, que eu concordo com o Sloterdijk até aí. Eu acho que ele permeia a história da metafísica e ele se apresenta de maneira absolutamente evidente em Sartre. Sartre é um dos pensadores mais gnósticos que a gente pode vir a conhecer, né?
E aí eu vou tentar explicar por quê e por que que a psicanálise existencial, nesse caso, cumpriria uma função de ser a gnose, né? Ou seja, a maneira de nos libertarmos desse mundo formado por ilusões, né? Se alguém já teve a oportunidade de ler O Ser e o Nada, pode perceber que, além da tradição metafísica, uma das coisas com as quais ele está em maior diálogo ali é com a psicanálise freudiana, né? Basicamente, tudo aquilo que Sartre fala sobre má-fé é, é dito é dito no interesse de oferecer uma explicação alternativa para aquilo que, com a psicanálise tradicional, se explica com o conceito de inconsciente. Sartre está tentando jogar para o campo da estrita moral, né? Está tentando responsabilizar, por assim dizer, os seres humanos pelo seu comportamento que eventualmente pode ser considerado inconsciente. Então, a gente habita um mundo que nos devolve solicitações, nos devolve normas, na medida em que o investimos com significado projetivo, né? Para quem nunca leu o Sartre, tudo se passa como se Freud tivesse sido invertido, né? E a gente está num horizonte no qual não é a vivência do passado mais primitivo que nos determina, mas o propósito que a gente colocou lá no horizonte das nossas expectativas e já não lembra mais, isso é o que mais profundamente nos determina. O nosso passado vem do futuro, para dizer assim. Isso é feito por meio, né, dos recursos da fenomenologia husserliana. Sartre está querendo dizer que a nossa consciência é projeção em possibilidades e essa projeção é criação de sentido. E, de certo modo, sendo um dos grandes pensadores da assim chamada, né, era pós-morte de Deus, não há qualquer outra fonte de sentido e instauração de habitabilidade, né, sobre a superfície do ser, exceto a projeção humana, né? Os seres humanos se projetando em possibilidades criam essa espécie de efeito, né? O calor da fricção da consciência sobre a superfície do ser faz com que emerja uma espécie de holograma que é o mundo em que habitamos, né? Estou usando aqui uma noção que vocês devem ter percebido, que é a noção de virtualidade, né? Tudo se passa como se os mundos de sentido que habitamos, e aí isso vale tanto para as nossas crenças íntimas quanto para as grandes instituições que juntos alimentamos, no pensamento sartreano, tudo isso é permanentemente sustentado pelo sentido criado pelos seres humanos ex nihilo. Não obstante, né, esse aparente deserto no qual a existência humana produz sentido a partir do nada, Sartre tem algumas passagens absolutamente sensacionais que o colocam numa linhagem que remete a Platão. Como quando, por exemplo, ele diz que ele usa as expressões para si e em si. Eu vou tentar evitar elas aqui porque eu tento evitar esse jargão ontológico fenomenológico dele, né? Ele vai chegar a dizer assim, ó, tudo se passa, né? Quando a gente tenta pensar a relação entre a consciência e o ser, né? As coisas, os objetos, tudo se passa como se a consciência tivesse sido produzida pela realidade, pelo ser, para que, por meio dela, o ser pudesse se conferir razão suficiente, como vai dizer o Lovejoy, né? Como se por meio da consciência, da atividade reflexiva e racional da consciência, fosse possível conferir, o ser tivesse criado isso, né? Feito brotar a consciência da sua superfície para que oferecesse a si próprio razões suficientes. Sartre vai dizer que tudo se passa como se a consciência tivesse emanado da superfície do puro ser, em uma referência direta à filosofia neoplatônica plotiniana. Só um parêntese. Dá para me ouvir? O vizinho começou aqui de novo. Dá para ouvir um pouquinho de barulho, mas a gente te escuta bem. Jura que é só um pouquinho? Que bom. Tá. Vou fingir que isso não está acontecendo, né? Sartre vai falar o tempo inteiro, assim, que, né, num espírito muito kantiano, nós não temos condições de fazer afirmações metafísicas sobre as razões pelas quais, ao ser, a consciência surge
a relação estabelecida entre a consciência e o ser é precisamente essa que é, nós não temos. Assim como em Kant, Sartre vai dizer que a metafísica, por toda parte, parece necessária e em lugar nenhum parece viável, né? Então fica esse climão de metafísica impossível no Sartre, muito parecido com aquilo que acontece em Kant, né? O que que tem a ver a psicanálise existencial com isso? Um fato muito simples. A má-fé funciona para a consciência como, né, para que vou tentar usar o vocabulário da psicanálise que eu sei que muitas pessoas aqui têm familiaridade. A má-fé funciona mutatis mutandis da maneira que a fantasia funciona na psicanálise lacaniana. Sem a má-fé, o contato com o puro ser real seria absolutamente insuportável, e quem quiser ver como Sartre compreende esse contato direto com o puro ser real é só ler a Náusea. A náusea é justamente o que acontece quando desmoronam os filtros que amortecem o nosso contato com o real. De que são feitos esses filtros? De crenças, convicções, expectativas. A má-fé é uma decisão por meio da qual a gente elege um tipo de compreensão sobre a realidade, uma certa noção de verdade, faz com que as coisas apareçam desse ou daquele modo, e, em geral, né, seja qual for especificamente a estratégia da má-fé de uma pessoa singular, elas têm em comum, as estratégias da má-fé, o fato de que elas estão a serviço do mascaramento da angústia. A angústia, experiência privilegiada do vácuo existencial no qual a existência se constitui e por meio da qual se produz sentido, né? Isso eu acho que isso soa muito familiar para quem tem conhecimento da psicanálise lacaniana, do próprio Freud, né? A psicanálise existencial, que o Sartre elabora no final do Ser e o Nada, né? A quarta parte é toda sobre isso, são 4 partes e 25% do livro é sobre isso, né? É uma tentativa de tornar alguém familiarizado, essa é a palavra que ele usa, familiarizado com os próprios propósitos mais profundos nos quais se lançou em tempos imemoriáveis e nos quais continua se lançando sem perceber, né? A pessoa, na maior parte das vezes, não está familiarizada com o seu próprio projeto existencial. E a psicanálise existencial, né, ele usa a expressão método progressivo-regressivo, né? Por meio de um certo método terapêutico progressivo-regressivo, a psicanálise existencial permite que uma pessoa que existe em uma atmosfera de má-fé qualquer que seja, né, que sustenta a sua visão de mundo particular por meio de algum tipo de mascaramento da liberdade, essa pessoa vai ter condições de se assenhorar da sua existência, entre aspas, né? Toma a liberdade de falar assenhorar porque Sartre, em determinados momentos, ele é suficientemente cartesiano, daquele Descartes que vê o pensamento como senhor e dono da matéria, né? O ser humano como senhor e dono do mundo. Então, você se assenhora do seu projeto existencial, em certa medida, responde por ele e passa a ter que administrar uma angústia que vivia sendo mascarada, né? Agora, alguém poderia perguntar qual é a vantagem, né, de você sair dos seus ambientes familiares, das suas atmosferas de normalidade, né, de você se destituir das proteções que evitavam o contato com o real, né? E qual é a natureza desse real, né? Porque é curioso, se no gnosticismo tradicional de corte neoplatônico a alma ascende na direção de um fundamento, né, ao qual, retornando, volta a participar de uma plenitude, em Sartre não há nenhum fundamento no zênite vertical, né? O fundamento que resta ao sujeito humano reconhecer, descobrir, é ele próprio, né? O próprio ser humano tem de descobrir, tem a oportunidade de descobrir que ele próprio é o fundamento do sentido com o qual ele instaura a habitabilidade no mundo. A ideia de falar em exílio, no título da minha apresentação, que eu espero transformar em texto, né, o mais breve possível,
quando a gente entra num pós-doc, a gente promete direto para as agências de fomento, né? Então, a gente tem que fazer um número X daquelas coisas que a gente prometeu. Eu usei a expressão exílio porque ela me pareceu interessante ano passado, quando eu publiquei, antes de entrar no pós-doc, um texto, né, que são as minhas primeiras impressões sobre esse assunto em geral, né? E lá eu menciono o fato de que me deixou insatisfeito que Heidegger tenha sido sempre, pelo Hans Jonas, pelo Sloterdijk, associado ao gnosticismo, que tenham reconhecido, né, que o Camus, que escreveu uma tese sobre cristianismo e neoplatonismo, tenham percebido esses traços gnósticos nele, mas o Sartre não, né? Então, claro, de um ponto de vista estratégico, eu percebi, poxa, mas ninguém ainda chamou o Sartre de gnóstico, chegou a minha vez, né? Esse é um projeto execuível. Mas o que me deixa sinceramente perplexo é como é que não perceberam que na obra de Sartre essa radicalidade do sujeito como fonte do sentido e da instauração do mundo, isso torna Sartre muito mais gnóstico, tanto do que Heidegger quanto do que Camus, em um sentido muito especial, né? Porque gnóstico em um horizonte pós-metafísico, ou seja, para onde a alma nostálgica retorna? Ela não retorna. Ela pede direito de cidadania no exílio. Tem um texto do Camus intitulado O Exílio e o Reino, né? Onde é o exílio? O exílio é justamente o único mundo que, numa perspectiva pós-platônica, pós-metafísica, o único mundo que há, este, né? Então, reconhecer-se como, né, e aqui essa seria a conclusão geral, né, do que eu quero colocar em papel, e eu vou aguardar as observações de vocês sobre essas muitas coisas e muito rápidas que eu falei, né, com esse barulho. Peço desculpas por isso está deixando um pouco incomodado. Reconhecer-se como a fonte do valor e do sentido, com o qual o mundo das coisas é revestido, me parece oferecer ao menos uma, talvez mais do que uma, mas depois a gente conversa, ao menos uma vantagem, que é transformar a angústia, da qual a gente passa a vida inteira fugindo, em um sentimento de mais suave incerteza, né? Aquela expressão que o Heidegger usa, ele diz que a angústia dorme, mas que ela sempre pode despertar. Eu acho que ela indica um caráter profundamente ameaçador da angústia, e um caráter que pode ser atenuado por meio da familiarização, né, do sujeito com suas estruturas existenciais mais próprias, a saber, uma delas, a responsabilidade pela criação do sentido e do valor, né? Mas, como eu disse, depois de ouvir a Amanda falando de hospitalidade nesse sentido tão concreto, eu me sinto um pouco vendendo um morcego morto aqui, né? Porque eu literalmente estou chamando de habitar uma coisa muito especial e muito diferente de ter um teto, né? Eu estou falando da instauração do sentido que torna o mundo um cenário passível de que nele vivamos nossas histórias, né? É nesse pé que está parte da minha pesquisa nesse momento, né? Eu queria poder mostrar que, se por um lado usar o rótulo gnóstico, como foi feito no século XX para o Heidegger, por exemplo, parece pejorativo, por outro lado, libera a possibilidade de compreensão de que, se os gnósticos achavam que o mundo não é real, por outro lado, em uma perspectiva mais existencial, o reconhecimento de que as coisas não são tão reais quanto pareciam tira delas o peso, a gravidade e a solenidade que às vezes elas parecem ter, né? E ao parecerem ter, inviabilizam transformações nas vidas. Não sei se eu usei o tempo que eu tinha, se eu estourei, eu acho que eu estou na trave ali, mas eu acho que, né, a gente pode conversar mais, eu já falei bastante e muito rapidamente. Então, eu me dou por satisfeito e agradeço a atenção. Perfeito, Vitor. Estamos ainda em tempo de discutir aqui.
Alguém teria de pronto perguntas? Podem começar levantando a mãozinha. O N já levantou e já abriu o microfone. Vai lá. Ai, muito obrigado. Parabéns, viu, Vitor, Amanda, pelas exposições. É, Nossa, peraí, deixa eu me organizar aqui. É, eu vou, Deixa eu direcionar uma pergunta para cada um de vocês. Amanda, é fascinante, né? A pesquisa, o tema, a urgência do tema. Eu acho assim que a sua pesquisa pode resultar em tantas contribuições, né? E não só o problema da hospitalidade, né, e da migração não é só europeu, né? Eu vivo numa região de fronteira aqui, né? A gente tem o ingresso dos irmãos paraguaios, bolivianos, né? Todo esse problema recente da Venezuela. Então, sua pesquisa é muito importante, né? Isso que eu queria dizer, inclusive para questões nossas, né? Agora, eu preciso te dizer assim, então, eu acho fascinante o percurso que você apresentou, mas eu queria te perguntar sobre a quantidade de referenciais e se você não acha que isso vai acarretar uma dificuldade, né? Olha, Freud, Hannah Arendt, e aí o Bauman, e é muito bonito ver esse cruzamento, né? Você citou a italiana lá, né? Parece que ela faz isso, mas nossa, isso dá um trabalho, Amanda, na hora que agora você acabou de citar que está lendo o Kant, porque a Arendt leu Kant, imagina se você for fazer como é que o pessoal fala, esse esquema de pirâmide, né, da pesquisa, né, aí quem o Freud lê, então, é mais assim nessa ordem mesmo, claro, né, o seu orientador que vai dizer isso, mas, assim, eu fico preocupado que o excesso de referenciais tire um pouco da potencialidade, inclusive prática, da sua pesquisa, né? Só queria saber se você já... né? E para nem falar dos seus principais, né? Você já trouxe aí o Derrida, e aí, quer dizer, e essa coisa, né? Tem o Levinas, tem o próprio Riquet, quer dizer, se você for fazer esse rastreio mesmo, é gigantesco, né, Amanda? É gigantesco. Então, só saber de você se você está... Porque a gente, quando começa, a gente está muito empolgado, e aí depois né, as dificuldades vão se impondo. Queria saber se você está atenta para isso, né? Agora o Vitor, nossa, eu vou dizer o quê pro Vitor, Eu sei que né? eu sei que eu tô com muita bibliografia, Wayne, eu sei. Não, todos esses temas que a gente já debate, né, Vitor? Subjetivismo, Sartre, Heidegger e essa coisa toda. Mas é mais também assim, eu estou fazendo mais de imediato, viu, Vitor? É, Porque ao mesmo tempo você está falando do seu projeto aí, e o Sartre apareceu bastante aqui hoje, né, na sua comunicação. Eu queria só que você dissesse assim, se, o- se- é, porque você já tinha dito também em outras ocasiões, né, que estava tentando pensar com outros referenciais, que não apenas o sartreano, essa coisa toda, e na comunicação hoje eu vi muito Sartre. Eu queria saber mais da amplidão do projeto aí do pós-doutorado, assim. Certamente o Sartre é um eixo, né, importante, mas dos outros referenciais que você está pensando em, em avançar nesse sentido, eu fiquei um pouco curioso em relação a isso. Muito obrigado. Bom, obrigada, professor Wayne. Sim, né, são muitos, na verdade, isso que você falou da questão do Brasil, eu tenho contato com meu orientador desde quando eu estava no mestrado, né, já tinha essa vontade, assim, de fazer essa pesquisa na Alemanha, então eu pesquisei, eu encontrei, e aí a gente começou a pensar como seria essa pesquisa. E justamente porque na época a gente estava pleiteando uma bolsa que é Brasil e Alemanha, os primeiros projetos sempre envolviam muito a questão do Brasil. E algo que a gente, né, tanto eu quanto o professor Andréas, a gente sempre comenta é como que essa pesquisa ela vai sendo atravessada pelo tempo, e isso eu acho que só vai mostrando, pelo menos para mim, vai ficando mais claro o como que ela é necessária, porque quando eu comecei a escrever, eram os imigrantes sírios.
Aí ano passado, os refugiados sírios, perdão, e aí ano passado eram os ucranianos. E aí agora já começa toda essa questão da Palestina. Então eu comento, né, professor Andrés, quantos outros refugiados eu vou ter que citar na minha pesquisa final, no doutorado, né, sei lá, 3 anos, 4 anos, quantos mais que vão ser acrescentados, né, quantas outras questões. E em relação a isso dos autores, é verdade, né, eu acho que é uma dificuldade. O meu orientador, ele é da parte de filosofia social, o que eu acho que é algo que já facilita bastante, porque às vezes, eu lembro do meu mestrado, você estava lá na banca, né, na defesa, e havia essa questão, né, de, poxa, é filosofia, mas é a questão da psicanálise, mas também tem essa parte da sociologia, então a filosofia social tem sido um bom tema para eu seguir, e não sei, eu acho que eu sigo a temática de que é sempre melhor sobrar do que faltar, assim, né? Então, mesmo que na hora não dê para abranger todos, né? É bom que assim a gente também consegue ter mais temas assim, né, para a gente poder abranger em capítulos, em artigos, tudo. Mas sim, eu acho também, né, que é uma dificuldade, só que ao mesmo tempo também são novas possibilidades. E foi isso que eu quis colocar dessa italiana, porque foi um achado, é o que a gente chama, né, realmente um achado esse livro, porque ela comenta todos esses autores, ela fala do Levinas, ela fala do Kant, ela fala do Derrida, e também fala de Arendt e de Freud. O único que ela cita brevemente é uma passagem do Estranhos à Nossa Porta, que ela simplesmente cita, não chega a analisar. E então é isso, pelo menos eu fico um pouco mais animada, mas eu compartilho a sua preocupação de que talvez seja muita coisa. Vamos ver, estou torcendo para dar tudo certo. Muito obrigado, Amanda. Só 2 provocações. Então, só toma cuidado, assim, essa coisa de, às vezes, no caso de um doutorado, por exemplo, lá é doutorado em filosofia, Amanda? Isso, em filosofia. Aham. Talvez, especialmente em filosofia, sobrar não seja tão vantajoso assim, Uhum. a depender do caso. E quando você fala do interesse, né, do Brasil e tal, eu falei aqui da situação, né, que mora em estado fronteiriço, mas você não precisa ir longe. Você mora em São Paulo, tem um problema gravíssimo dos bolivianos em indústria de confecção, por exemplo. Então, também um Sim. caso isolado local pode potencializar muito a sua pesquisa. Parabéns, Amanda. Boa Ai, sorte. obrigada. Não, sim, isso de São Paulo, o próprio Bauman fala, né, em tempos líquidos, não, é em Amor Líquido, ele fala sobre a questão da cidade de São Paulo. E Ah, que aí ele fala legal. sobre eu acho bem Não interessante também, sabia. ele fala sobre essa construção da cidade de São Paulo e como ela se forma de uma maneira sem planejamento nenhum e também por o que ele chama, né, de mixofilia e mixofobia, que é essa qualidade dos estrangeiros chegarem e os estrangeiros sendo vistos como algo bom para a comunidade, enquanto eles tornam essa comunidade, essa cidade, uma coisa mais consumível. Então, é um momento em que o Bauman ele critica o Gilles Lipovetsky, que é aquele autor do capitalismo artístico, e que ele fala que então os estrangeiros eles só são bem vistos pela população local quando eles podem ser, de certa forma, explorados. Então, também pagar algo em troca, né? Que entra nessa questão do dom, de você realmente abrir essa fronteira, essa questão da hospitalidade. Mas, enfim, aí essa questão de São Paulo também, eu pensei também naquele filme argentino, que é o Medianeiras, que é essas cidades que estão sendo feitas, né, estão sendo formadas sem tanto planejamento urbano pelas populações que vão acessando, né, que vão entrando e fazendo parte da cidade. E aqui em São Paulo a gente também tem todos esses bairros, né? A gente tem o bairro da Liberdade, que teve toda essa que marca, né, a imigração japonesa, tem bairros que são propriamente de imigrantes italianos, tem os bairros que são ali que tem muito comércio sírio, muito comércio árabe, enfim, bem interessante também. E é algo que é isso, né? Porque a gente, estando lá, é uma coisa que começou a ficar clara para mim nos últimos tempos. Querendo ou não, tem que tratar do Brasil, porque é isso, né? Tipo, quem nós somos, quem eu sou como pesquisadora lá também, e é também não mais do que isso, como eles me encaram, né? Então, querendo ou não, para as pessoas também elas esperam ouvir como que isso afeta o meu país, né? Como que isso é visto no meu país.
E aí tem sido legal fazer essa ponte, né, de poder também levar um pouco da filosofia, né, e também do cenário político e social que a gente tem aqui. Coloquei um fone aqui. Dá para me ouvir? Teste, teste, dá. Ficou bem baixo agora, viu, Vitor? Tava melhor antes. Putz, Não sei se só para mim. tá. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar a obra. Melhorou, É, melhorou. melhorou? Pois é. A gente já conversou um pouco lá em Campinas, né? Menos do que a gente poderia ter conversado, mas a gente conversou. Eu já contei parte de como eu quero terminar isso, né? Aham, Que é não deixando, não perdendo de vista os temas que eu estava investigando com o Riquer, aham, da narratividade, e que se conectam, de certo modo, com esse tema da instauração de habitabilidade do mundo, né? uhum, Ouvindo a Amanda falar, eu lembro de um artigo recente que eu estava lendo para não deixar a chama do narrativismo apagar, um artigo chamado Dwelling Narratively, sobre como é necessário instaurar história no espaço para poder habitá-lo de modo mínimo, né? uhum, Acho que eu quero manter isso em mente. Mas o outro braço da pesquisa, que nasce dessa comparação entre Heidegger e Sartre, eu quero imitar os analíticos, sabe? Eu fico com uma inveja, eles fazem uns artigos lá que não cita nome de autor, e parece que eles estão fazendo um negócio muito profissional. E aí uhum, o conceito de rebimboca na parafuseta de Paul Ricoeur, é sempre, sabe, eu sinto que às vezes a gente parece coroinha, assim, dos filósofos continentais, e aí eu gosto desse jeitão deles atacarem os temas. uhum, Claro que isso tem um ônus, né? Porque os filósofos continentais, eles de fato se prestam a ser abordados como se suas obras fossem templos, né? É tudo sempre muito grandiloquente, né? Foi sempre uma vida inteira não só tratando de temas técnicos, né? Mas pega, sei lá, um Vatimo que eu comecei a ler agora. O cara tem uma vida de estudo sobre o fim da modernidade, esse período da metafísica e tal. Então, eu estou uhum, reunindo esse tipo de coisa. Comecei a ler o Vatimo, o Sloterdijk tem sido uma lanterna acesa, porque, de certo modo, ele continua a filosofia existencial numa outra direção, né? Tem o Juliano Garcia Peçanha, esse escritor brasileiro, que é um sloterdijkiano, que dá cursos no Instituto da Design. Ele insiste que o Sloterdijk, diante do Heidegger, nos obriga a tomar uma decisão assim, ó. Você vai mesmo sustentar que a filosofia existencial tem um alcance universal, ou o tipo de subjetividade que ela descreve é um negócio que tem mais, faz mais sentido em certas circunstâncias ou épocas? Em outras palavras, todo mundo tem de se reconhecer mesmo jogado aí, angustiado, ou tem gente que emerge de uma situação de acolhimento e cuidado e daí por diante, né? Sloterdijk faz a gente repensar nossa confiança nos universais da filosofia, assim chamada existencial, né? Ele é uma das coisas que caiu assim. Outra coisa é o tema do niilismo, porque seja platônico ou mais radicalmente gnóstico, um esquema uhum, dual, ele é problemático por quê? Eu acho que o livro do Joseph Feld, de 1979, ele me bateu muito forte no meio da pandemia, porque é o seguinte: quando eu entendi o que ele estava sugerindo, eu pensei, esse cara está realmente sugerindo que a fenomenologia é uma e talvez a única maneira de estancar a sangria nihilista da falta de sentido da realidade contemporânea. Esse cara realmente está tentando salvar o mundo com fenomenologia. E eu acho que ele estava, com esse livro, sugerindo que uma coisa que a fenomenologia assegura precisa ser assegurada ou nós estamos fatalmente flertando com perspectivas nihilistas. O que que é isso que ela assegura? O que que, em tese, a fenomenologia poderia ou deveria assegurar? A identidade ou unidade entre experiência e ser. O que que se fala em ontologia fenomenológica?
porque a fenomenologia precisa ser a investigação do fenômeno real, do fenômeno que é ente, do fenômeno que não é miragem, ele não é holograma, ele não é virtualidade, o fenômeno é real. Se você consegue estabelecer essa continuidade, essa comunidade de natureza entre experiência e ser, pronto, você resolveu esse rasgo na realidade que fica quando você separa a realidade em existência e essência, mundo da matéria e mundo da ideia, e daí por diante. Porque se você separa o mundo em dois, um deles vai ser a fonte do sentido, né? E o outro vai ser o receptáculo do sentido. O sentido vai se derramar sobre ele, mas ele não assegura a própria legitimidade, não assegura o próprio estatuto ontológico. O que eu faço ao tentar trazer o Sartre para o gnosticismo é salvar o Sartre de ser apenas um último capítulo da metafísica, porque, a rigor, a coisa do Heidegger, da clareira, do dar-se lugar e acontecimento, tudo ao mesmo tempo, deixa o Heidegger um pouco mais a salvo das alegações de dualismo que poderiam caracterizá-lo como cúmplice da metafísica. O Sartre não. O Sartre é tão fiel ao Descartes que se torna platônico, né? O dualismo irradia de forma cintilante, assim como uma aura das páginas de Eu Ser e o Nada, e não é como se depois ele resolvesse. Se a gente vai para a filosofia dialética da história, ele está o tempo inteiro pensando em sínteses inacabadas. É mais ou menos como o esquema gnóstico, no qual a alma só alcança a plenitude quando sobe ao fundamento. Só que agora é horizontal, não é vertical. É na história humana, finita, mas que não acaba. Então, o ser humano tem que assegurar pela praxis a unidade disso que é frágil e parece que vai já se desmanchar e tal. Eu não gosto muito do jeito que o Sartre pensa em história, então eu só menciono que tem isso, mas eu não vou mexer nisso. O tema do niilismo é central, né? E a exploração desse tema tem sido, como é que eu vou dizer, bem... É como se fosse um acerto de contas que eu tinha guardado para fazer depois de muito tempo e agora eu finalmente posso fazer, né? E que era um tema na moda nos anos 70, né? Gerborg Hain estava falando disso, Ernest Stein estava falando disso, este norte-americano que não conheceu, esses pesquisadores brasileiros estavam falando disso e tal. Então, a minha ideia é, comparando Heidegger e Sartre, usar tudo que for possível para mostrar que enquanto o nosso mundo for mais ou menos assim, como ele é, né, no qual somos bombardeados por informações que não pedimos, das quais não gostamos, e que frequentemente nos suscitam mais dúvida do que confiança, é interessante manter-se atento, forte e lembrando que a fonte do sentido das coisas somos nós, né? Eu não vou falar, para não me estender, do que eu quero fazer com o Heidegger, né? Mas aí o Heidegger reúne todo aquele imenso universo de comentadores do Heidegger que tem em torno dele e que eu vampirizo, né, dos meus amigos que ainda pesquisam com o professor Robson Ramos dos Reis, né? O meu supervisor de pós-doc é um heideggeriano, também tem isso, né? Eu estou me apropriando assim do Heidegger, mas ainda não estou me sentindo muito confortável para falar dele mais do que uma vez por ano. Uma vez por ano eu entrego uma coisinha de Heidegger, assim. Não sei se eu Perfeito. respondi. Não, perfeito. Muito obrigado. Boa sorte com o Sloterdijk. Vai ser bom poder ouvir sobre ele nos próximos tempos aí de você. Parabéns. Outras questões? Guilherme, vai lá. Microfone. Eu não estou te ouvindo, Guilherme. Não sei se o pessoal está ouvindo. Também não. Também não ouço. Agora. Não. Também não ouço. Aqui o fone, vocês me ouvem agora? Agora sim. Bom, vou fazer sem o fone então.
Bom, queria parabenizar, né, o Vitor e a Amanda pelas brilhantes exposições, né? São dois pesquisadores que eu admiro muito. Eu queria perguntar para a Amanda, né, em primeiro lugar, assim, realmente colocar meu registro aqui, né, de que fico muito admirado sempre com o fôlego especulativo, né, da Amanda, que é capaz de, enfim, né, de beber de várias fontes, né, e sempre acabar transformando em problemas próprios, né, e que tem bastante vínculo com as questões emergenciais. E aí, Amanda, eu queria te perguntar, eu já vi você trabalhando com totem e tabu, né? Se você pretende trazer aquele conceito de ambivalência dos sentimentos, né? Que é um conceito que eu vi que tem ambivalência por todos os lados na sua exposição, né? No jeito como a gente se relaciona com os estrangeiros, né? Você trouxe até a etimologia da palavra, né? A palavra hóspede, que também carrega algo da palavra inimigo. Se a gente pensar na própria palavra estrangeiro, né? Que vem de xenos, do grego, que gera tanto estrangeiro, estranho, quanto exótico, né? E a própria palavra exótico também tem uma ambivalência, né? Já que significa tanto algo ruim quanto algo fascinante, né? Talvez o conceito principal da estética, né? A categoria de beleza que vai atravessar vários períodos históricos, né? Se não todos, é justamente, né, o conceito de originalidade, de novo, de diferente, né? Que é aportado pela palavra exótico, né? Que está na mesma raiz ali, né? De estrangeiro, enfim. Eu queria te perguntar se você pretende trazer esse conceito do Freud, né, para trabalhá-lo. E uma segunda pergunta que eu te faria é a seguinte, né? Enfim, eu não sei se eu estou influenciado, eu participei de um congresso de idealismo alemão, né, semana passada, e o Hegel, Schelling, Fichte, eles apostam muito na reconciliação ali das contradições, né? São muito otimistas, no sentido de que a gente vai conseguir chegar ali numa conciliação dessas ambivalências, contradições, etc. Né? E você está trabalhando com autores que costumam ser catalogados entre os pessimistas, né? O Freud, o Bauman. Eu queria saber como você está no começo da sua pesquisa, qual que é a disposição inicial que você tem, né, no momento. Se você é otimista e acha que é possível a gente trabalhar, né, de uma forma, reconciliar essa ambivalência que a gente tem em relação ao estrangeiro, ou, em todo caso, alimentar o lado bom dela, né, e controlar o lado ruim, ou não, né? Ou você acha que é realmente uma ambivalência que sempre vai existir conflito, né? E é um cenário mesmo, né, tenso, quase de guerra, em que a gente consegue fazer apenas pequenos ajustes. Como que você vê isso, Amanda? Obrigada, Guilherme, pela pergunta. Nossa, e obrigada também pela indicação do Totem e Tabu. Não, Guilherme, até agora eu não tinha pensado em trazê-lo, né, para pesquisa. Quando eu pensei nessa parte da questão da ambivalência, eu acho que o que estava mais latente na minha questão era justamente esse livro que eu indico no final, né, que é o Heimlich, de Freud, em que eu acho que é muito interessante, etimologicamente tão interessante quanto essa relação do latim entre hóspes e hostes, né, que é estrangeiro, convidado e também estranho e inimigo, que é o que o Freud faz no Heimlich, quando ele fala que, na verdade, o Heimlich, né, que é geralmente atribuído a algo que é conhecido, né, a terra natal, né, das Heimat, que é a terra natal, enfim. E aí, esse Heimlich, que é uma coisa que é conhecido, na verdade, também tem a conotação de que é algo que está estranho. E aí o Freud ele passa a fazer essa questão, né, fazer essa análise das Unheimlich, que é justamente como que a gente já aceita que há coisas estranhas no que a gente conhece, então que há essa outra esfera, né, desconhecida, mesmo naquilo que é conhecido por nós,
e que isso se junta ao que é desconhecido, porque tudo que também é desconhecido também, de certa forma, é conhecido por nós, né? E que depois a Yulia Kristeva, quando ela fala no Estranho para Nós Mesmos, ela usa essa argumentação como se fosse uma fita de Möbius, né? Que ela fala assim, que então, se eu aceito essa estranheza no outro, eu posso encontrar essa estranheza em mim mesmo. E se eu encontro essa estranheza em mim mesmo, eu também consigo ver melhor a estranheza no outro. E fica um ciclo, né? Então, nossa, obrigada por essa indicação. Vou ler com outros olhares agora, essa parte do totem e tabu. E em relação à questão da perspectiva, eu não sei, o Bauman, perguntaram, né, já a ele se ele era uma pessoa otimista ou pessimista, né, porque os livros de Bauman são sempre são críticas, né, bem ferrenhas, assim. E ele fala algo que eu acho muito bonito, ele diz assim, eu sou um otimista a longo prazo. E eu acho essa definição muito boa. Me lembra muito a questão do Eduardo Galeano, quando ele fala sobre a questão da utopia, né? Ele fala, utopia não existe, por que existe utopia? Para que a gente siga caminhando. Então, quando eu falo isso também agora para você, eu penso naquele livro que é uma resposta do Freud, né? Que é o Porquê Guerra, né? E que ele fala sobre essa questão, né, de que, bom, é isso, né? Será que é a natureza humana, que é isso? A gente sempre vai viver em estado de guerra? Mas eu me coloco, acho que talvez como Bauman, eu acho que as coisas talvez nunca fiquem perfeitas, mas a gente tem que seguir caminhando para que elas fiquem cada vez melhores, né? O Vitor falou agora sobre essa questão do Heidegger, e eu lembro de um momento da Hannah Arendt que ela fala, eu sempre esqueço, eu sempre troco o nome desse livro dela, não lembro se é Da Dignidade Política ou Sobre a Dignidade Política, mas acho que é Da Dignidade Política, algo assim. É um livrinho muito pequeno dela, não chega nem a 100 páginas, e ela fala sobre essa questão do Heidegger, em que ela fala assim, que o homem acredita, a Hannah Arendt falando do Heidegger, né? É totalmente nenhuma questão pessoal aí. E ela fala assim que muito acredita-se que o homem é feito para morrer, o homem é feito para morrer, mas ela acredita que, na verdade, o homem é feito para recomeçar. Então, recomeçar nesse sentido de que ela, né, falando o pensar como um ato político, de que a gente tem que sempre se questionar sobre as nossas atitudes para ser sempre melhor na nossa condição com o tempo em que a gente vive. Então, esse sempre pensar a cada ato, né, a cada vez que a gente é chamado para agir, o que é melhor para mim e para os outros, para que eu possa conviver bem comigo, porque eu só convivo bem com os outros quando eu convivo bem comigo. Então, acho que é isso. A longo prazo, eu espero que tudo fique melhor. É isso. Espero ter respondido, Guilherme. Não sei se... Sim, sem dúvida respondeu. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Outras questões? Ô, Caio, boa tarde. Eu tenho uma, Vai lá, não Thiago. consegui encontrar aqui a mãozinha, então vou fazer dessa forma mesmo. Boa tarde para todos, obrigado pela apresentação, Amanda. Obrigado pela apresentação, Vitor. Eu tenho uma pergunta para você, Vitor. Eu não estou muito seguro que eu entendi a sua exposição, muito porque você traz autores bem complexos, né? E Sartre, eu não pude ainda trabalhar com ele, né? Mas a minha pergunta, então, se eu entendi bem, a, a visada dessa sua pesquisa agora seria um tipo de salvamento do sentido, né? Vou te explicar como. Ok. Bom, daí me parece que a sua estratégia está sendo fazer essa relação que me parece assim tão interessante entre Heidegger e Sartre, né? Para a gente pensar um lugar para nossa angústia, né?
e confrontar um niilismo que sempre nos persegue. Se eu não me engano, você até usou a expressão perseguir, mas talvez seja eu que esteja falando isso. Muito bem. É, e daí, na sua comparação, em uma das relações que você fez na nossa tentativa de uma subjetividade, estou entendendo que seja esse o lugar que a gente vai tentar delinear, poder escrever, narrar. Bom, você usou o conceito de fantasia de Lacan, né? Olha só, a minha pergunta é a seguinte, Victor. Ah, eu queria entender, então, como que Sartre associado a Heidegger, né, vai nos dar a possibilidade de construir esse sentido. E construção, eu não estou usando por acaso aqui, eu penso em construções e análise, né? Muito bem. Mas eu, na minha pesquisa, eu me confronto com uma questão que está me deixando careca, literalmente, né? Que é o seguinte: eu tento buscar um estatuto ontológico, né? Para, de alguma forma, dar conta da morte. Eu estou pensando aqui no ser para a morte, tá? E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu estou querendo dizer que me parece que ela vai estar sempre ali, né? E a gente vai tentar dar as nossas vias e meios e caminhos, né? Metodológicos, construções em análise, tentativa de travessia de fantasia, coisas do tipo, né? E então, assim, seria quase que a morte dentro de uma estrutura, né? Freud, ele lá na segunda tópica, ele fez isso, né? Resta saber onde que estava o sujeito freudiano, né? Sabemos que Freud não pôde trabalhar com o conceito de sujeito, foi Lacan que fez isso, né? Mas então, assim, a minha pergunta para você como que então Sartre e Heidegger poderia te oferecer esse caminho que me parece assim muito interessante e é por aí minha pergunta. Obrigado, viu? Obrigado, Thiago. Pergunta fácil, né? Ah, olha só que engraçado, né? Porque esse pós-doc, eu pensei, é a hora de confrontar Heidegger. E eu tenho meus planos pessoais, incluem mais coisa, mas também um momento em que eu vou poder dedicar uns 2 anos de pesquisa à psicanálise, como eu sempre sonhei, né? Mas é aquela coisa, se eu realizar o sonho, eu vou sonhar com quem? Então, deixa o sonho lá. Bom, ah, primeiro eu quero fazer uma distinção, assim. Eu acho que o Heidegger, depois de Ser e Tempo, ele escapa das acusações de dualismo de um jeito que o Sartre não escapa. E é aí que eu gosto da palavra gnosticismo. Ela enfatiza uma fonte de sentido e valor no sujeito, no que o Sartre vai chamar de ser para si. Pelo pouco que eu conheço de psicanálise, eu gosto muito, né? Mas gostar de uma coisa, gostar muito de beber cerveja não torna um alcoólatra um conhecedor, né? Não é porque eu gosto muito que eu entendo. Mas se eu entendo um pouquinho, não dá para pensar a psicanálise, bem nesse sentido que você falou, com o mesmo tipo de sujeito que a fenomenologia tem em razão da ausência de inconsciente na fenomenologia. Felizmente, o Sartre complica as coisas o suficiente para nós, de modo que a subjetividade em Sartre, ela é livre num sentido tão especial, mas tão especial, que já não tem mais nenhuma semelhança com aquela da deliberação voluntária, sabe? Quando ele fala em liberdade, é uma coisa que precede razões e paixões. É um modo de dispor-se na direção de possibilidades e que eu não posso controlar. É uma liberdade muito curiosa. Então, aí eu acho que até teria uma certa semelhança. Quando tu falas do tema da morte, aí eu sempre penso assim, eu acho que o Heidegger chamou, além de muitas outras razões, ele chamou muita atenção para si, se tornou muito antipático, porque, veja só, Sartre e Ricoeur, eles não gostam do conceito de ser para a morte,
porque, porque enquanto ele supostamente é vendido como algo que abre uma certa vivência intensa das possibilidades, o que esses franceses veem é justamente o contrário. Você não cessa de nos lembrar que, inexoravelmente, essa possibilidade derradeira ela se cumprirá e drenará o sentido de todas as outras. Então, você percebe, os filósofos que estavam mais preocupados com um mundo habitável na história dos seres humanos, assim, normal, né? Sartre, eu tomo eles como exemplo, eles não gostam dessa centralidade da morte. Eu acho que o Heidegger conseguiu olhar esse abismo assim nos olhos, porque ele se sentia não apenas desconfortável entre os intelectuais alemães, ele se sentia desconfortável na civilização ocidental, sabe? Era um desconforto quase patológico. O Rubinstein chega a dizer, né, que o Heidegger exigiu demais de si mesmo até um ponto em que ele foi para bordas, para fronteiras, assim, digamos assim, da assim chamada normalidade em termos de operacionalidade cotidiana. O que eu acho, e aí é muito humilde o que eu vou dizer, o que eu acho que dá para fazer, veja bem, esses medicamentos que eu estou vendendo, eu testo alguns em mim mesmo. Eu acho que eu posso falar, eu faço aquele exercício que os fenomenólogos gostariam que fosse feito, que é tentar experimentar em primeira pessoa essas coisas das quais se fala filosoficamente, né? Eu tenho a impressão de que a angústia, seja ela diante da liberdade radical de sempre poder ser outra pessoa, ou da finitude radical da certeza de que um dia não serei mais nenhuma, né? Ela pode ser diluída. Essa é a minha sensação. E aí eu apelo para a nossa experiência comum. Todos nós conhecemos pessoas cuja boa parte da aventura delas mascarar desconfortos, sustentar publicamente inverdades agradáveis que sejam aliviantes e consoladoras. E isso tudo eu acho que faz parte de uma cultura, né, presentista, neoliberal e não sei mais o quê, que nos mantém, digamos assim, meio que sonâmbulos, hipnóticos, né, no que já, graças a Deus, circula sendo chamado de positividade tóxica. Nós estamos bombardeados por toda parte para que não olhemos nem por um instante para esse estranho pássaro que está sempre do nosso ombro, que é a angústia enquanto lembrete de verdades desagradáveis. Aí eu acho que ela pode ser diluída. Você pode tirar a angústia do ombro e deixá-la no braço, sabe? Eu acho que eu precisaria de mais tempo para isso. Eu acho que na chave do que o Sloterdijk e o Foucault, né, vão pensar em termos de antropotécnicas e psicotécnicas, há maneiras de se tornar mais familiar com esses traços estruturais da existência humana que demandam tanto mascaramento, porque eles não são agradáveis. Mas se você os tem em mente o tempo inteiro, ele para de ser uma espécie de bicho-papão, né? Eu também, eu acho que eu cometi como é que eu vou dizer, a irresponsabilidade de aproximar isso do conceito de fantasia da psicanálise, mas eu vou me defender, porque tem aquele manual do Marco Antônio Coutinho Jorge, que eu gosto muito, é um dos que está ali na minha prateleira, e ele chega a dizer que a fantasia é uma espécie de habitat, mas é uma espécie de prisão, ou seja, uma prisão domiciliar, né? Eu tenho a sensação que a familiarização com o próprio projeto, é evidente que em Lacan isso tem outra maneira de ser pensado, né? Ela é praticamente como se você encontrasse a chave, né? Você pode voltar e sair, você não está mais preso naquilo. Você sabe que aquilo não é apenas o que existe. É o que eu acho que o Sartre sugere quando diz que é interessante desrealizar um pouco a realidade. França dos anos 40, aquele monte de gente careta, acusando ele disso e daquilo, né? Tratando os valores morais como se fossem abóboras que você pode pesar, né? Aí eu tenho a sensação de que o existencialismo é uma espécie de gnosticismo suave por meio de uma produtiva desrealização, né?
por meio da destruição da solenidade, a engenharia reversa, não destruição, desconstrução, engenharia reversa, de tudo aquilo que parece solene, confere mais, para usar uma psicanalista que eu amo, e graças ao querido Wayne eu pude, digamos assim, conhecer pessoalmente ano passado, né? A Maria Rita Kell fala sobre o ganho em leveza, de uma certa desrealização, de um certo desligar aquilo que outrora eram certezas solenes e graves, né? Então eu acho que é isso. O pássaro da angústia não pode ser. Primeiro, você não mata ele não morre. Segundo, se você esconder ele, uma hora ele escapa. Então, o melhor é deixar ele voar pela casa, né? Que é nessa circunstância que aparece a chave e você passa a poder entrar e sair dessa prisão domiciliar e ela se torna propriamente um lar e deixa de ser uma mera prisão, né? Mas aí talvez aí você me diga, que você que pesquisa Lacan, talvez eu esteja romantizando a terapia, romantizando a psicanálise, seja ela existencial ou lacaniana, né? Eu sou bom em romantizar as coisas, pode ser que eu esteja fazendo isso agora. Também não sei se te respondo, mas é o que eu posso dizer. Obrigado, Vitor. Responde sim. Muito bacana. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa reunião. Alguém tem mais uma brevíssima pergunta ou não? Ou comentário? Não sei se você, Vitor, Amanda, gostariam de dizer mais alguma coisa para encerrar? Não? Bom, nesse Não. caso, alguém abriu o microfone? Não, só disse que estou satisfeito. Ah. Nós também estamos satisfeitos com a sua comunicação. Não, foi muito bacana mesmo. Eu tinha perguntas aqui para fazer, só que acabei priorizando os colegas, mas acho que a gente vai ter ocasião aí de debater isso em outros momentos. Caio, Diga eu aí. tenho recado se houver tempo, mas preciso de 1 minuto só, se houver tempo. Então vai lá, dá o seu recado. Mas eu não sei se você ia dar o recado que eu vou dar, porque eu estou completamente atrapalhado. Então, se você tem algum recado a dar, por favor, se manifeste. Não, eu acho que você pode tomar a palavra. Gente, é o seguinte, 2 coisinhas muito rápidas. A primeira, nosso 10º Congresso Internacional de Filosofia e Psicanálise, aqui em Campo Grande, 13 a 17 de novembro. Vários colegas aqui da nossa rede, né, vão estar presentes. As inscrições estão abertas e elas vão até 10 de novembro. O evento vai ser, bom, não vou promover o evento aqui, vai ser genial. Vejam aí as redes sociais do GT de Filosofia e Psicanálise, são todos muito bem-vindos. O segundo recado importante é o lançamento do nosso livro na sexta-feira, Caio. Eu não sei se você chegou a falar disso no início, eu acabei chegando um pouco atrasado. Não, pode Na chamar a atenção. sexta-feira agora, dia 3, a gente vai lançar o nosso livro... Olha aí minha cabeça, me ajuda aí. Estudos de História Isso. e Filosofia dos Saberes Psi e das Ciências Humanas, né, que é o nosso primeiro livro organizado, né, junto com a rede. Isso, isso. Então, vai haver o lançamento desse livro, ó, Vitor, Amanda, Caio, o Guilherme, o Tiago, quem mais? A Paula, a Fátima está aqui. Tem capítulos nesse livro, a gente vai fazer um lançamento na sexta-feira, dia 3 de novembro, às 19h30, horário de Brasília. É uma reunião Meet, para fazer inscrição, também está circulando nas redes sociais, ou se alguém tiver o link das inscrições aí, puder postar aqui, eu agradeceria bastante. Então, serão todos bem-vindos. É isso, Caio, 1 minuto, como eu disse. Muito obrigado. Não, perfeito. Eu ia fazer uma menção rápida a esses dois eventos, mas, né, acho que o Wayne foi muito mais claro do que eu poderia ser. Só vou chamar atenção para um terceiro elemento aqui, que é a nossa última reunião do ano, que está marcada para o dia 22 de novembro. A gente vai contar com 2 conferencistas também, né, que é a Fátima Caro Preso, que vai apresentar um trabalho sobre o instinto de morte, na história da psicanálise. É um título temporário, então eu não sei, Fátima, se... Gente, desculpa que eu não abri a câmera, estou meio atrapalhada aqui. Mas não é esse tema, não. Eu tinha passado, acho que acabou fazendo confusão.
Eu vou falar sobre o trabalho da Judith Kestenberg sobre as crianças sobreviventes do Holocausto. É outro tema. Perfeito. Eu acho que até você tinha comentado, Fátima, que lá no nosso documento ficou Isso. esse título antigo, eu acabei Ficou esquecendo. o que eu dei no fundo do ano passado. Aham. Então, a gente vai ter essa comunicação da Fátima no dia 22 e também uma comunicação do Júlio Facchini, um colega da PUC-PR, que vai apresentar um trabalho com o título, também temporário, A Analogia entre Psicopatologia e História da Espécie em Freud, né? Então, um trabalho mais no campo da história das ciências, né? Bom, agradeço mais uma vez ao Vitor, à Amanda, pelas comunicações muito interessantes, instigantes, e a todos os presentes, né, Ô, Caio, peraí. Ai, me desculpa, minha cabeça. Que dia que é a reunião mesmo que você falou? dia 22 de novembro. Desculpa. O Pode, Wayne pode está ser. organizando aí muitas coisas ao mesmo tempo, né, Wayne? É porque a Dia terceira 22. semana dá no dia do congresso e desculpa, é isso. 22 de novembro, perfeito. Isso, é depois do Congresso, na semana seguinte à semana do Congresso, quarta-feira, certo? Então, bom, agradeço a todos os presentes, em particular aí os conferencistas, e aguardo vocês no dia 22, nossa última sessão do ano, e fica o convite para essas outras atividades, né, o Congresso, evidentemente, do GT, e o lançamento do livro nessa sexta-feira, dia 3, às 7h30. Ok? Um grande abraço a todos e Tchau, até tchau, a gente. Até próxima. a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau, Parabéns. obrigada. Tchau, Vitor, pessoal. Amanda.